A doença de Parkinson pode ser tratada com cirurgia e o procedimento está disponível de graça pelo SUS. Ou, se o paciente tiver plano de saúde, ela também faz parte dos tratamentos previstos no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Eu sou Ione Veloso, sou jornalista e no vídeo de hoje vou explicar um pouco mais sobre a doença e como ter acesso à cirurgia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Parkinson afeta cerca de 4 milhões de pessoas no mundo, sendo aproximadamente 200 mil no Brasil. A doença pode atingir qualquer pessoa, independentemente de sexo, raça, cor ou classe social. Mas a maioria dos pacientes são homens e os primeiros sintomas geralmente surgem a partir dos 50 anos de idade. Mas ela também pode afetar jovens, como foi o caso do ator canadense-americano Michael J. Fox, que ficou mundialmente conhecido pelo filme De Volta para o Futuro. J. Fox descobriu a doença aos 29 anos. Recentemente, o Hospital da Universidade Federal do Piauí fez a primeira cirurgia para tratamento da doença de Parkinson do estado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O paciente de 49 anos descobriu o problema aos 33. A doença de Parkinson é causada pela morte ou degeneração de neurônios de uma região do cérebro conhecida como substância negra. Nessa área, há a produção de um neurotransmissor chamado dopamina, uma substância responsável pela condução das correntes nervosas ao corpo. Quando essa produção é afetada, a pessoa pode ter tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. O motivo que leva uma pessoa a ter Parkinson ainda não é totalmente conhecido. Segundo especialistas, a doença aparece como consequência da combinação de fatores genéticos e ambientais, como exposição a substâncias químicas tóxicas, herbicidas, pesticidas, vírus, bactérias, metais pesados e traumas na cabeça. O registro CID, de Classificação Internacional de Doenças do Parkinson, é o G20. Não existe cura para o problema, mas o tratamento pode reduzir os sintomas e retardar o progresso da doença. Ele pode ser feito com remédios e cirurgia, além de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O principal medicamento é a levodopa, ou L-Dopa, que se transforma em dopamina no cérebro. Um dos problemas é que, segundo a Associação Parkinson Brasil, o uso prolongado pode causar reações graves, como movimentos involuntários anormais. Isso também acontece porque depois de um certo tempo de uso, a medicação vai ficando menos eficaz, então há necessidade de aumentar a dose e reduzir os intervalos. O paciente então começa a apresentar os efeitos colaterais relacionados à irregularidade da ação da medicação. A outra alternativa é a cirurgia. No caso do paciente do Hospital da Universidade Federal do Piauí, os médicos informaram que o procedimento foi um sucesso. O paciente recebeu alta da UTI no dia seguinte à operação, teve melhora dos sintomas e não teve sequelas. Segundo os responsáveis pelo procedimento, a cirurgia é complexa e demorada. Por ser um procedimento que requer tecnologia avançada de alta precisão, ele ainda não é realizado em muitos hospitais do Brasil, mas em várias capitais ele já está disponível. Ele já foi feito em hospitais públicos, como eu disse aqui no início, do Piauí, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e também tem sido realizado com sucesso no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. O hospital é ligado à Universidade Estadual do Rio. Lá, ele começou a ser feito em 2019 e até agora já foram operados mais de 60 pacientes. Conhecida como Deep Brain Stimulation, DBS, em português, estimulação cerebral profunda, a técnica coloca eletrodos em áreas específicas do cérebro do paciente que ajudam a controlar os sintomas da doença, os tremores, por exemplo, melhorando a qualidade de vida. Uma curiosidade é que a cirurgia é feita em grande parte do tempo com o paciente acordado,
com uma sedação local sem sentir dor. Isso permite que ele interaja com os médicos, inclusive obedecendo alguns comandos que ajudam a equipe a avaliar como ele está respondendo ao procedimento. Os eletrodos funcionam com uma bateria, que também é fixada no paciente. Ela é instalada perto da clavícula, neste caso, com o paciente totalmente sedado. Essa bateria deve ser trocada conforme a recomendação do fabricante, mas em média o prazo é de 10 anos. E antes de dar mais detalhes da cirurgia, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você já faça a sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Não é para todos os casos de doença de Parkinson que a cirurgia é recomendada. Para saber se ela é indicada, o paciente precisa entrar em contato com uma unidade básica de saúde, com o convênio ou com um atendimento particular e agendar uma consulta com um neurologista que vai avaliar o caso. Além disso, o paciente também precisa se enquadrar em alguns critérios. A idade normalmente é até os 70 anos. Também é preciso ter ausência de demência e mínimo de 5 anos com diagnóstico da doença, entre outros. Se o profissional avaliar que a cirurgia é indicada, no caso do SUS, ele deve encaminhar o paciente para um serviço especializado do sistema que faça o procedimento. Em relação aos planos de saúde, eles devem disponibilizar o tratamento, pois ele está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão que regula e fiscaliza o setor no país. A cobertura é obrigatória, mas o plano pode negar o procedimento, alegando que o paciente não está dentro dos critérios para autorizar a cobertura. Se ele for negado, a palavra final sobre se o paciente se enquadra ou não nos critérios é do médico. Se mesmo assim o convênio negar a cirurgia, o paciente pode entrar com uma ação judicial. No caso do tratamento particular, o custo vai variar de acordo com a região do país, o médico e a equipe que irá acompanhar o procedimento. Como qualquer cirurgia, existem riscos, por exemplo, infecções, hemorragia e falhas ou deslocamento do dispositivo. Mas com o avanço das técnicas cirúrgicas e da tecnologia, os riscos têm diminuído bastante. Outro ponto importante é que, embora ela possa melhorar muito os sintomas motores, no geral, ela não é eficaz para todos os sintomas da doença de Parkinson, como dificuldades na fala, problemas de equilíbrio, demência e depressão. A recuperação da cirurgia normalmente é rápida, mas o paciente precisa fazer um acompanhamento regular com um neurologista. É comum que ele tenha redução significativa dos sintomas motores e muitos conseguem reduzir a dose de medicamentos que estavam tomando. Segundo o site da Academia Brasileira de Neurologia, algumas manifestações do Parkinson podem acontecer de 3 a 5 anos antes do diagnóstico final. Alguns sintomas que vêm bem antes das dificuldades motoras são perda do olfato, constipação, mais conhecida como prisão de ventre, depressão e alterações do sono. Normalmente, quando o paciente tem esses sintomas e também começa a ter tremores e lentidão de movimentos, segundo os especialistas, é necessária uma investigação urgente. Também é fundamental que, uma vez feito o diagnóstico, o paciente não abandone o tratamento. Só assim ele poderá ter uma qualidade de vida melhor. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conte nos comentários se você já fez ou conhece alguém que fez a cirurgia e como tem sido a sua experiência. Se foi pelo SUS ou pelo convênio. A sua história pode ajudar outros pacientes. Aproveite e compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem a quem mais precisa. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.